Graça e paz. Eu sou da amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no Jardim Guarani, na igreja cristã Rede Acolher. E hoje nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa mensagem desta noite diz assim: não devemos ficar parados. Santo seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, amados, nós estamos na igreja. E aqui na igreja é um lugar que nós alcançamos o conforto do Senhor. Mas nós também temos que entender que fora dessas quatro paredes que estamos aqui hoje, existem muitos que perecem por não conhecer a Deus. E é um dever meu e um dever seu como cristão a levar Jesus para essas pessoas, para que elas possam também ser curadas, serem libertas, serem transformadas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, é relatado que Paulo sempre ele esteve em movimento nas suas viagens missionárias. E de certa forma, até quando ele foi preso, quando ele ficou encarcerado, ele ainda estava em movimento. Eu e você podemos perguntar, mas como que uma pessoa presa está em movimento? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele enviava as cartas às igrejas que já estavam estipuladas diante da vontade do Senhor. E através daquelas cartas ele conseguiria resolver alguns problemas que existiam naquela época, que também não é muito diferente de hoje, que existe hoje também. Mas Paulo sempre teve uma preocupação com a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isso é algo que nós devemos parar para refletir nesta noite. Sobre essa semana, sobre esses dias, sobre esse mês, sobre esse ano. O que nós fizemos esse ano para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Porque o id do nosso Senhor Jesus Cristo é algo que está na minha vida e na sua vida, na vida de cada um que ouvir essa mensagem. Porque é a vontade do Senhor. Em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós colocamos alguns impedimentos na nossa vida. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas que já cheguei e me questionei, mas como que eu vou falar de Jesus? Eu não conheço totalmente a Bíblia, eu não sei todos os versículos, eu não sei todos os ensinamentos. O medo às vezes nos prende, nos trava de uma certa forma, que nós não podemos conseguir falar do amor de Deus. E eu quero que você entenda que esse medo não é um medo só meu e só seu, mas de muitas pessoas tiveram esse medo. Jeremias mesmo falou ao Senhor: Senhor, mas eu sou moço, eu sou jovem, como eu vou falar, como eu vou profetizar? E a palavra do Senhor diz assim: abra a tua boca que eu encherei. Ora, manassure de cais. Irmãos, para você poder falar de Jesus, você precisa conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos conhecer as vontades do Senhor nessa noite.
Amém? Porque Jesus, ele conheceu as Escrituras Sagradas, ele veio até a terra com um propósito de salvação, para salvar a minha e a sua vida, mas ele cumpriu todas as leis que estavam na palavra do Senhor. Como foi dito aqui hoje, mais cedo, pelas irmãs, tudo Jesus fez. Jesus deu dízimo, Jesus deu oferta, Jesus pagou tributos, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Jesus ralou o joelho no chão, eu posso acreditar, brincando, correndo, junto com os jovens da mesma idade do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nada disso foi um impedimento para que ele fizesse a vontade de Deus. O que tem impedido eu e você de fazer a vontade de Deus? Eu quero abrir essa reflexão nessa noite porque nós podemos entender que a palavra de Deus nos ensina dentro dos 10 mandamentos que o primeiro mandamento tem que ser amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E cuidar desse necessitado, desse pobre, dessa viúva, dessa pessoa que não tem o Senhor, é um dever da igreja, amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 10, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, também fala que Jesus deu essa autoridade para nós, como seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 10, 7 diz assim: E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Capítulo 10, verso 8, diz assim: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava meditando sobre essa mensagem, eu pude observar que para tudo que nós fazemos na obra do Senhor, na casa do Senhor, nós precisamos de ter uma coisa chamada ação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra que o início diz, e indo, se você não estiver preso como Paulo esteve certa vez, para você ir, você precisa se levantar, meu irmão. Para você ir, você tem que sentir a presença do Espírito Santo de Deus, colocar a sua fé em prática e caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já te deu autoridade. Mateus 10, 8 diz, curai os enfermos. Através das orações, pessoas podem ser curadas. Limpai os leprosos. Através da tua oração, pessoas podem ser transformadas. Ressuscitai os mortos. Através da tua oração, alguém que morreu, que ainda não era o tempo de morrer, pode voltar à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Através da tua oração, nós podemos expulsar os demônios. E o Senhor não tem cobrado nada para que você possa fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. De graça recebestes, de graça vos dai. Santo seja o teu nome. Jesus deixou essas autoridades espirituais não para que a gente se engrandeça, para que a gente possa falar, eu fiz, porque nós não fazemos nada nesse mundo se não for feita pela vontade de Deus. Mas para que o nome de Deus seja glorificado. Para através da minha vida, da sua vida, as pessoas possam enxergar a glória de Deus.
observar que por mais pequenos, por mais falhos que nós somos, quando a glória de Deus chega sobre as nossas vidas, quando ela traspassa as nossas vidas e vai para a vida de outras pessoas, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa pesquisa que eu estava fazendo, buscando essa palavra do Senhor, vamos andar aqui mais um pouquinho no livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 1 até o verso 9. Eu já vou iniciar a leitura. Nós podemos observar que houve mais uma ação. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 3, verso de número 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A nona. Amém? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam andando. Eles estavam indo até o templo. Eu não sei qual é a distância da sua casa até aqui, se você vem a pé, se você vem de carro. Mas na distância que você vem da sua casa aqui, é uma maneira que você tem de adorar ao Senhor. É uma maneira que você tem de falar Jesus te ama para uma pessoa. É a maneira que você tem de convidar uma pessoa a se achegar até os pés do Senhor. Você pode estar atravessando a rua e falar, boa tarde, irmão, Jesus te ama, vamos cultuar comigo? Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 2 diz assim, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês podem entender que mesmo esse homem que era coxo, que tinha um problema desde a nascença dele, mas existia uma ação de pegar ele na casa dele e levar ele até a porta do templo. Santo seja o nome do Senhor. Só que ele não estava ali buscando algo que poderia mudar a vida dele. Ele ia até a porta desse templo para pedir esmola, para pedir alguma coisa para comer, porque ele não poderia trabalhar. Mas nesse dia, louvado seja o nome do Senhor, ele teve encontro com dois homens que foram estipulados por Deus, que receberam essa autoridade que foi falado no verso anterior, em Mateus 10:8. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 3 diz assim, ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E no verso 5 diz assim, e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar comigo, irmãos. Mas aqueles dois homens, Pedro e João, estavam ali indo buscar ao Senhor. Eles estavam ali, levar as orações deles ao altar do Senhor. E eles se deparam com um enfermo. E eles deram o que tinha de melhor. Santo Deus. Eles deram o que eles tinham de melhor, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Eles não deram para ele ouro, não deram para ele prata, não deram para ele nada daquilo que ele estava pedindo, que ele conhecia, que era o melhor para ele, mas eles deram algo maior, a presença de Deus sobre a vida daquele homem.
Aleluias. E a palavra do Senhor aqui no verso 7 diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmavam. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo seja o teu nome, ó Pai. Essa ação, meus amados, de Pedro e de João, transformou a vida desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você não perdesse o foco dessa palavra. O foco que Deus tem falando com nós nessa palavra é sobre a ação. A ação junto com o mover do Espírito Santo de Deus. Ela pode gerar um milagre na sua vida. Ela pode gerar um milagre na vida daqueles que estão ao seu redor. Ela pode gerar um milagre na vida daquele que você não conhece. Mas depende da sua ação. Depende da sua vontade de levantar, sacudir a poeira. Ora, manassuria de caias. Sacudir a poeira e falar: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Santo Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você andasse um pouquinho mais na Bíblia comigo. Nós vamos agora em Atos, capítulo 8, o verso 26. Eu e você muitas vezes podemos falar também: mas eu não sei fazer, mas como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? A palavra do Senhor diz aqui em Atos, capítulo 8, verso de número 26. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos enxergar mais uma vez uma ação. O anjo fala para ele: levanta-te. Levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que Felipe se levantou, ele foi levado através do Espírito Santo a um eunuco viajante que estava lendo a palavra de Deus, uma passagem do profeta Isaías. E essa foi a oportunidade que Felipe teve de pregar sobre Jesus. Se você acompanhar depois aqui, eu vou sintetizar, porque senão vai ficar uma mensagem muito longa. Mas esse capítulo aqui fala que ele encontrou com este homem e ele estava lendo a palavra. Felipe encontrou um homem no deserto, que estava andando, caminhando e lendo a palavra de Isaías. E Felipe olha para aquele homem e fala assim: ei, você entende o que você está lendo? Felipe olha para aquele homem e fala assim: você está entendendo o que você está lendo nessa palavra? Ele fala assim: olha, eu leio, mas eu não tenho quem me ensina. Santo seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E mais para frente, nesse capítulo 8, no verso 36, eu quero que você abra aí e continue lendo comigo. A palavra do Senhor diz que Felipe começou a explicar aquela palavra para esse eunuco. E esse eunuco se maravilhou de saber quem era Jesus. Ele contou para aquele homem quem era Jesus. E ele ficou maravilhado. E diz assim a palavra do Senhor: e indo eles caminhando, mais uma ação aqui, eles estavam caminhando.
Louvado seja o nome do Senhor. Chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Louvado seja o nome do Senhor. E disse Felipe: é lícito se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar aquele carro que ele estava, aquela carroça. Desceram os dois à água, tanto Felipe como o eunuco, e foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Santo seja o teu nome. Se você tem conhecido ao Senhor, se você tem se achegado ao Senhor, não fique esperando algo acontecer para você se batizar, Amanassuredecaias. Mas tome essa decisão, se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo aqui: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos observar aqui, para cada ação, meus amados, que nós vamos fazendo, junto com o Espírito Santo de Deus, os milagres vão acontecendo. Muitas vezes nós não precisamos pedir pelo milagre, nós precisamos fazer algo para que seja gerado no coração de Deus a vontade de isso acontecer, dessa transformação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui olhando aqui para vocês, eu até coloquei uma pergunta aqui, eu falei: Senhor, mas eu acho que eu não vou perguntar. Mas pode haver essa pergunta: qual o problema de ficar parado? Qual o problema de eu ficar parado aqui quietinho? Eu estou bem, estou em segurança. Eu escuto a palavra, eu me encho da palavra, eu me encho do Espírito Santo de Deus. Eu consigo ficar feliz, eu consigo ficar alegre. Qual o problema de eu ficar parado? Louvado seja o nome do Senhor. Ficar parado, meus irmãos. Às vezes pode ter uma distração, você pode se distrair no ficar parado. No ficar parado a gente se acomoda, a gente fica acomodado. No ficar parado a gente pode dormir, no ficar parado a gente pode ter sonhos que não são os sonhos de Deus. No ficar parado muitas vezes a gente morre espiritualmente. Santo seja o nome do Senhor. E eu gostaria que você caminhasse mais um pouquinho comigo em Atos, até o capítulo 20, no verso de número 7. A palavra do Senhor vai nos mostrando que a todo momento, esses homens de Deus que se colocaram a fazer a vontade de Deus, as coisas iriam acontecendo sobre a vida deles sem eles mesmos saber o porquê. Nem a razão, nem como, mas acontecia, milagres aconteciam. E eu quero que na minha vida, na sua vida, esses milagres venham a acontecer também. Louvado seja o nome do Senhor. Santo seja o nome do Senhor. Atos 20, capítulo 7, diz a palavra do Senhor assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou, ou em algumas versões prolongou, o seu discurso até a meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a falar do Senhor, é tudo tão gostoso, a hora se passa. Quando nós começamos a louvar ao Senhor, as horas se passam. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos, na ceia, a hora se passa. Quando nós estamos no culto de 8 horas, a hora se passa. Quando nós estamos no culto de 12 horas, as horas se passam, quando você vê, já foi. Como é gostoso a gente ficar na vontade do Senhor.
Como é gostoso a gente falar das maravilhas que o Senhor tem para falar. E Paulo estava ali, ele iria viajar no outro dia, mas ele estava junto com aqueles irmãos, e ele começou a falar do Senhor, e falar das maravilhas, e os testemunhos, e as viagens, e tudo como estava, e como estava sendo organizado, como estava... Ele tinha ali um assunto que todos ali estavam prestando atenção. Louvado seja o nome do Senhor. E no Atos capítulo 20, no verso de número 8, diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a ler essa palavra, isso me intrigou. Eu fiquei intrigado assim no sentido de buscar por que tinham muitas luzes. Se naquele tempo eram acesos tochas, eram acesos fogueiras, eles não tinham lâmpadas, rede elétrica. Hoje nós temos, glórias a Deus, ó. A gente acende fácil, apaga fácil. Mas a palavra do Senhor foi categórica em dizer: e havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fui para a palavra procurar algo. E em João 9,5, não precisa abrir, que eu vou ler aqui. A palavra diz assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Eita glória! Aleluia! E eu pude entender então, amados, louvado seja o nome do Senhor, que aquela luz naquele momento, naquele lugar, naquele cenáculo, que estava iluminando aqueles homens que falavam da presença do Senhor, aquela luz, ela representava a glória de Deus naquele lugar. Aquela luz era importante para trazer o esclarecimento, para abrir a luz da mente deles, para eles poderem aprender tudo aquilo que estava sendo ministrado. Louvado seja o nome do Senhor. E em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E eu continuei nessa palavra, em Atos 29. A palavra do Senhor diz assim: e estando certo mancebo, que em algumas traduções está jovem, por nome de Éltico, assentado numa janela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei imaginando essa cena desse jovem. Ele estava num lugar agradável. Onde tem janela tem uma vista, tem uma visão. Onde tem a janela tem um ar fresco. Onde tem a janela você pode admirar outras coisas ali. Você está ali dentro, mas está ali fora. Mas também ele não estava nem dentro nem fora. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que esse jovem, por nome Éltico, assentado numa janela, ele caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a questionar o Senhor. Falei: Senhor, o porquê desse jovem morrer? O porquê da palavra falar sobre isso? A irmã já respondeu: porque ele estava parado. Santo Deus. O Senhor tem nos instruído que nós temos que estar em movimento, amados. Nós temos que estar glorificando ao Senhor. Nós temos que estar esperto, nós temos que estar atento, nós temos que estar vigilante. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus.
Nós precisamos que dentro de nós tenha fome, tenha sede de aprender o conhecimento de Deus. Mas para isso é necessário que a gente tenha uma ação. Depende de nós levantar. Depende de nós caminhar. Depende de nós se esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. O sono profundo daquele jovem, nós podemos dizer que era uma prisão da nossa alma. O sono fala que quando nós estamos em sono, nós estamos desligados. Nós não temos todos os nossos sentidos quando nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo, a gente está vivo, né? Stand-by. Viu aquela luzinha que fica a televisão lá? Para quê? Para quando a gente enfrentar o controle, ligou. Quando nós estamos dormindo, nós estamos desligados. Louvado seja o nome do Senhor. O sono também pode falar sobre a distância da presença de Deus. Na palavra diz que esse jovem ele estava no terceiro andar. Ele não estava próximo. Paulo estava lá ministrando e ele estava lá no terceiro andar. Estava distante. Você está conseguindo me acompanhar? Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu tinha falado para os irmãos, e a morte, ele morreu. Chegaram lá para socorrer ele, levantaram ele, estava morto. Naquele momento, a morte ali estava dizendo que é um estado final. Nós não temos controle, meus amados. Nós não sabemos daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, daqui amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 hora. O nosso controle da nossa vida está nas mãos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós colocamos desculpa para fazer as obras de Deus. Hoje está chovendo. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou com sono. Hoje eu não tenho tempo. E depois que nós morremos, qual o tempo que teremos? É uma reflexão que eu coloquei no meu coração, eu coloquei para a igreja. Depois da nossa morte, qual é o tempo que nós vamos ter? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por graça e a misericórdia de Deus, naquela noite, naquele lugar, aonde tinha as luzes acesas, que representava a glória do Senhor, havia um homem de Deus, um sacerdote. Paulo estava ali, ensinando, pregando a palavra do Senhor. E ele não ficou parado. Paulo não ficou indiferente à situação daquele homem que havia caído da janela. Muitas vezes aconteceu já comigo, de eu tentar buscar uma pessoa para Jesus, buscar 2 vezes, buscar 3 vezes, buscar 4 vezes, buscar 5 vezes, eu falar assim, chega! Meus irmãos, não existe tempo para buscar a Deus. Não existe tempo para você buscar as almas que perecem ao Senhor. Paulo ali se compadeceu daquele jovem. E a palavra do Senhor diz, em Atos 20, capítulo 10, diz assim: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Eu posso entender que a partir daquele gesto que Paulo chegou e abraçou aquele homem, a alma dele, o espírito dele voltou para aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui no verso 11 diz assim, e subindo, né, Paulo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E depois partiu. E no verso 2 diz assim, e levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos observar, meus amados, que tudo que o Senhor Jesus entregou de autoridade sobre os discípulos se cumpriu. Voltamos de novo em Mateus 10:8. Curai os enfermos. Aquele homem coxo foi curado. Ressuscitai os mortos. Esse homem foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que dito na palavra do Senhor é perfeito e agradável. E basta a mim e a você se colocarmos no centro da vontade de Deus, se levantar para fazer a vontade do Pai. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor. E eu creio que essa palavra do Senhor vai estar dentro do seu coração. E cada vez que você vê uma pessoa no caminho, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar a falar do amor do Pai. Dê as mãos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir para frente. Vamos orar ao Senhor. Santo seja o nome do Senhor.